eu fui, opa, eu fui ordenado diácono no dia 11 de dezembro, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Eu sou diácono temporário, ou seja, estou me preparando para ser padre. A minha turma deve ser ordenada no dia 7 de maio. Então, a gente fica como diácono temporário 6 meses, né? Aprendendo a servir, né? Que o sacerdote tem a consciência de que ele está consagrado, sendo ungido para o serviço do povo de Deus, né? Que diaconia significa serviço, né? E esse meu nome Pinheiro, o meu primo Pedro também tem Pinheiro, né? Ele é Pedro Pinheiro Antunes Siqueira, né? Por parte de pai, a mãe dele é irmã do meu pai. Então, nós somos primos e irmãos, né? Ele é mais velho do que eu tenho também um irmão mais velho, que regula com o Pedro, eles são 4 anos mais velhos do que eu, né? E o meu primo Pedro, ele foi quem basicamente me evangelizou, que através da oração do terço, que ele sempre fez a partir de 1996, ele fazia lá na casa da tia Dulce, da mãe dele, através do terço, foi que eu me aproximei da igreja e comecei a ser um católico praticante, né? Então, a gente pode dizer que o Pedro ele dá muitos frutos visíveis para a Igreja de Cristo, muitas vocações sacerdotais, outras vocações também matrimoniais. Eu sou uma dessas vocações que, através do ministério do Pedro, surgiram para a Igreja, né? É interessante porque algumas pessoas questionam se o Pedro é um rapaz católico, né? E o fato dele ter um primo que vai ser sacerdote é mais um sinal, né, de que ele é um homem muito católico, né? Assim, Valquíria, eu já morei aí nos Estados Unidos, no Kansas. O meu pai, assim é bom, Valquíria, ver você aí na tela, porque eu vou não some não, você e o Zé, que eu vou dialogando com vocês, tá? Tá bom. Então, assim, o meu pai, ele é oficial do Exército. Toda a nossa família, né? Meu pai, o meu avô, meu irmão mais velho são oficiais do Exército. E o meu pai, ele serviu como adido, né? Adido militar, lá numa base, no estado do Kansas, numa cidade chamada Fort Leavenworth. Fort Leavenworth, ali na fronteira do Missouri com o Kansas. Ali Então, onde tem posso o fazer rio. uma pergunta? Pode. Então, seu pai é o militar do livro do Pedro, Senhora dos Ares? Olha, não. Aquele livro do Pedro é um livro de ficção, mas certamente o Pedro se inspira em fatos reais, né, da família dele. Eu não estou muito familiarizado com a inspiração dele ali, mas o nosso avô Enio era militar, né? Então, assim, o Pedro foi militar também, ele serviu na Marinha, foi oficial da Marinha um pouquinho. Enfim, eu me aproximei de Deus através do rosário de Nossa Senhora e do terço do Pedro, do meu primo, que ele fazia lá na casa da mãe dele. Então, Valquíria, se me permita, antes da gente falar um pouco sobre o tema da nossa formação, me permita, então, a gente rezar uma Ave Mariazinha para a gente começar? Com maior alegria, recebemos. Então, vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima, nós nos consagramos a Ti e também essa partilha que vamos fazer, consagramos a Tua intercessão, pedimos que a Senhora nos acompanhe nessa reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Valquíria, então, a gente conversou e você me pediu para a gente fazer uma reflexão sobre a igreja que sai em missão, sobre o sentido da evangelização, qual é a necessidade da igreja sair em missão. Você me pediu para falar um pouco sobre os carismas, sobre Pentecostes. Você conversou comigo sobre a necessidade de a gente falar um pouco sobre os sacramentos, os sacramentais. Exato. Né? Isso. Você pediu para a gente falar também sobre as indulgências. Então, vamos falar sobre tudo isso, né? Mas vamos fazer, Valquíria, um itinerário assim pedagógico para a gente poder fundamentar bem tudo isso, tá bem? Ótimo, obrigada. Então, Valquíria, a gente em 2022, nós estamos celebrando 30 anos da promulgação do Catecismo da Igreja Católica, né? Que foi promulgado pelo Papa João Paulo II em 1992. E o Catecismo da Igreja, ele está dividido assim em 4 aspectos. Ele fala sobre o credo, sobre a nossa profissão de fé, fala sobre a liturgia, os sacramentos, né? Fala sobre a prática da fé cristã, os 10 mandamentos, e fala sobre a vida de oração, né? A reflexão sobre o Pai Nosso. Então, assim, eu vou começar essa reflexão falando sobre o credo, né? A gente fala no credo: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e das coisas visíveis e invisíveis. A Bíblia, ela começa com essa frase: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E assim, a gente, Valquíria, na nossa vida, muitas vezes a gente se pergunta sobre o sentido da nossa vida. Da onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Qual é a origem, qual é o fim da minha existência. Então, quando a gente reflete sobre a criação, a gente reflete sobre o sentido da nossa existência. Muitas pessoas andam deprimidas porque elas não conhecem o sentido da sua vida. Nós fomos criados por Deus e para Deus, né? Deus nos criou para a comunhão com Ele. Nós fomos criados para ter uma relação interpessoal com Deus. E aí também está o sentido da oração, da vida de oração, né? Santo Agostinho, esse grande santo da Igreja Católica, ele costumava dizer, né, nas suas confissões: Senhor, criaste-me para ti, e o meu coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. Santo Agostinho, que tem uma conversão já com seus 30 e poucos anos, ele fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, né? Eu te procurava fora de mim, mas tu estavas dentro de mim, no meu interior, né? Então, assim, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Na obra da criação, que é descrita no livro do Gênesis, o ser humano ele ocupa um lugar de destaque, porque o ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus, com liberdade e com inteligência, com racionalidade. Ele é criado corpo e alma. E o Salmo, Valquíria, o Salmo 42, que você, como sou da renovação carismática, né, Valquíria? Você deve conhecer, né? Você deve conhecer esse Salmo. Salmo 42, de 1 a 3. O salmista fala assim, Valquíria: assim como a corça suspira pelas águas,
Assim suspira a minha alma por vós, ó meu Deus. Conhece aquela música? Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por vós, ó meu Deus. E o salmista vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, porque nós fomos criados por Deus e para Deus, né? Nós vamos estar em equilíbrio e realizados como criaturas apenas cultivando essa relação de intimidade com o Criador. Esse é um grande ensinamento do livro do Gênesis, né? O apóstolo, o livro dos Atos dos Apóstolos diz assim: em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Deus nos cria e nos mantém na existência. Então, a gente se afastar de Deus é uma grande contradição, porque nós somos criaturas criadas para Deus, né? E a beleza da criação, Valquíria, a beleza da natureza, eu não sei aí se aí na sua cidade a natureza é bela, se ela é exuberante, mas você sabe que aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, a natureza é muito bonita. A gente tem as praias, as montanhas. Tom Jobim tem aquela música, o Samba do Avião, né? Ele diz: Rio, teu mar, praias sem fim. Rio, você foi feito para mim. Quem foi que fez tudo isso? Quem foi que fez a natureza? Quem foi que fez? Foi Deus. Foi Deus quem fez. Então, quando a gente contempla a criação, nós, de uma maneira indireta, a gente se remete ao Criador de todas as coisas. Então, Valquíria, o livro do Gênesis vai nos lembrar que nós, seres humanos, temos 3 relações fundamentais. São as nossas relações com Deus, essa relação vertical com Deus, mas também as relações horizontais com a natureza e com o nosso próximo, com os outros seres humanos. E no início, o livro do Gênesis, ele numa mensagem simbólica, uma mensagem de sabedoria, que descreve a criação do mundo em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou, né? Numa mensagem simbólica, o livro do Gênesis nos apresenta essas relações fundamentais em harmonia. Mas aí, Valquíria, vem o pecado. O homem, ele desobedece ao plano de Deus. Ele desobedece à ordem de Deus de não comer da fruta, da árvore, do bem e do mal. Então, o ser humano desobedece. O pecado, Santo Agostinho define o pecado como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna de Deus. E o pecado original, né, dentro daquela narrativa simbólica do livro do Gênesis, no qual a gente tem a serpente que fala, temos Adão e Eva, o pecado original é uma verdade de fé. A igreja nos ensina que, em um certo momento, no início da história da humanidade, houve um fato primordial. O homem, o ser humano, resolveu se afastar de forma livre de Deus. Desobedeceu a Deus. O homem quis ocupar o lugar de Deus, quis ser como Deus. E na origem desse pecado está a tentação do demônio, do diabo. Antes da queda do ser humano, houve a queda dos anjos, né? A igreja nos ensina no catecismo que o diabo era um anjo bom, mas que, de forma livre e consciente, resolveu desobedecer ao plano de Deus e caiu, né?
A igreja também ensina que não existe mais arrependimento para os anjos. Eles foram testados, foram provados, os anjos caídos. E não existe mais arrependimento para eles, assim como também para os seres humanos. Não vai existir arrependimento depois da morte. A nossa vida é esse tempo favorável, esse tempo de união com Deus, esse tempo que nós podemos escolher estarmos próximos de Deus ou nos afastarmos dele. Mas no pecado original, o ser humano, representados em Adão e Eva, dão ouvidos à serpente, que naquela tentação diabólica diz, não, Deus disse que vocês não podem comer da árvore do bem e do mal, mas, na verdade, vocês não morrerão, como Deus falou. Sereis como deuses. E Eva come do fruto da árvore e dá para o seu companheiro Adão, que também come da árvore. E a Sagrada Escritura ela é firme em relação ao diabo, né? Essa palavra, Valquíria, diabo, que a existência do demônio é também uma verdade de fé, né? Infelizmente. O ensinamento de São Bento diz que nós podemos fazer 2 favores ao diabo. O primeiro é pensar que ele não existe. E o segundo é dar muita importância para ele. São João vai dizer que o diabo é pecador desde o princípio. 1 João 3,8. E que ele é o pai da mentira. João 8,44. Então, o demônio, ele tenta o ser humano, ele age no nosso aspecto psicológico e, infelizmente, os nossos primeiros pais caíram em tentação. E logo depois que o ser humano desobedeceu a Deus, Valquíria e José, surgiu uma desarmonia naquelas relações harmoniosas que existiam, né? O homem, de repente, percebeu que estava nu e começou a se esconder de Deus, né? Então, as relações com Deus, que eram puras, que eram harmoniosas, elas se tornaram medrosas. O ser humano começou a se esconder de Deus e surgiu a malícia no seu coração. Eles se cobrem, né? Se envergonham por estarem nus. A relação com a terra também é prejudicada, Valquíria, né? A relação com a terra, que era harmoniosa, ela passa a ser uma relação de sofrimento. O ser humano precisa agora sofrer para se alimentar da terra, com o suor do seu rosto. E a relação com o próximo também se torna uma relação desequilibrada, porque, como nós temos o exemplo do irmão que mata o próprio irmão, a inveja entre os seres humanos, Caim que mata o seu irmão Abel por inveja. Então, as relações com Deus, com a natureza e com o próximo, depois do pecado, elas entram em desarmonia. Mas aí, Valquíria e José, Deus, São Paulo nos ensina aqui, Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não nos abandonou ao nosso pecado, mas ele, seu amor, não nos deixou estarmos distantes dele, e ele, naquilo que no livro do Gênesis a gente chama de proto-evangelho, está escrito assim, Deus fala para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Essa linhagem te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa mulher que é descrita no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é justamente Maria. Eva era a mãe dos viventes. Maria vai ser a nova Eva, a nova mãe dos viventes.
E o filho dela, Jesus, será o novo Adão, que vai, com a sua obediência a Deus até a cruz, vai redimir o pecado da humanidade, vai religar, vai reconduzir a humanidade à comunhão com Deus. Por isso que nós o chamamos de o Cristo Redentor. Algumas traduções dizem que é Maria quem esmaga a cabeça da serpente. Na verdade, quem esmaga a cabeça da serpente é o próprio Cristo, é a linhagem da mulher. Mas, de fato, Maria é poderosa contra o demônio. Existe uma inimizade entre Maria e o demônio, né? É uma luta que é descrita até no livro do Apocalipse, né? O dragão e a mulher vestida de sol, né? Mas quem esmaga a cabeça da serpente é o próprio Cristo. Então, Valquíria, nós temos ali, no início do livro do Gênesis, o início da história da salvação. A gente tem a história de Noé, os grandes patriarcas, Abraão, o seu filho Isaque, Jacó. Quantas passagens bonitas, Valquíria, no Antigo Testamento. Abraão, que por obediência a Deus, leva o próprio filho Isaque para ser sacrificado no monte, e na hora que ele vai sacrificar, vem o anjo e para a mão dele, né? Ele provado, testado na fé. Isaque, o filho dele, Jacó, né? Que vai ser aquele que gera José, que vai ser vendido pelos irmãos das 12 tribos de Judá ao Egito. José é aquele que interpretava os sonhos, né? Que vai se tornar o grande administrador do faraó, e o povo judeu cresce lá no Egito, até que vem o tempo de Moisés, né? Eles crescem tanto que os governantes do Egito esquecem, né, de José, e o povo hebreu é subjugado no Egito, e aí vem o libertador, que é Moisés, que vai libertar o povo hebreu, os judeus, do jugo dos egípcios, vai reconduzi-los à terra prometida. E aí tem aquela história da Páscoa, né? Que o faraó não permite, né, que os hebreus saiam, vão embora, e vem aqueles sinais de Deus. E o último dos sinais é que os primogênitos dos egípcios são feridos, mas as casas dos hebreus, que estavam marcadas com o sinal da fé, eles são poupados, né? É a festa da Páscoa. E aí vem o tempo dos profetas, o povo hebreu espera a vinda do Messias, Valquíria. E esse Messias, esperado pelo povo hebreu, ele é justamente nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nome, Valquíria, Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Deus salva, né? Esse nome que é doce, quando a gente pronuncia Deus salva. Jesus. Uma canção do Padre Cleidemar. Jesus, nesse nome há poder, né? O nome de Jesus é doce. Deve estar sempre nos nossos lábios. Mas ele também é o Cristo. Jesus é o Cristo porque ele é o Messias. Essa palavra hebraica, Messias, traduzido para o grego é Cristo, que significa o ungido, né? Nós cristãos também somos ungidos em Cristo. E aí, Valquíria, o prólogo do Evangelho de São João, se o livro do Gênesis começa assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. O Evangelho de São João vai começar assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, através do Verbo. E aí ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa, Valquíria, que antes da criação do mundo, antes do princípio do mundo, o Verbo já existia, porque o Verbo era Deus.
O Verbo, que é a segunda pessoa da Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Verbo de Deus, o próprio Deus, se faz homem em Jesus. Ele se rebaixa, ele se esvazia para vir ao nosso encontro. Deus se faz homem para que o homem se torne capaz de Deus. Jesus é como a águia que vem lá do alto, vem ao nosso encontro e ela vai nos ensinar a voar alto também ao encontro de Deus. Né? Jesus, esse símbolo da águia é o símbolo do Evangelho de São João. Cada evangelho tem um símbolo, né? O símbolo do Evangelho de São Mateus é o homem, né? Jesus também se fez homem. Né? O símbolo do Evangelho de São Marcos é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá, corajoso. O símbolo do Evangelho de São Lucas é o búfalo. Jesus é esse touro, né, que é sacrificado, ou o cordeiro que é imolado em sacrifício, cordeiro puro, santo, que é sacrificado para a nossa redenção. Então, Jesus, ele se faz homem, Valquíria, e ele vive 30 anos, ele vive, ele cresce na família de Nazaré. Deus, ele nasce humilde numa manjedoura, né? Entre os animais, ele se faz pobre, mas ao mesmo tempo ele é rei. E ele é submisso a Maria e a José, seu pai adotivo. Ele aprende o valor do trabalho, da carpintaria, e ele inicia sua vida pública por volta dos 30 anos, é batizado no Rio Jordão e começa, cheio do Espírito Santo, a operar com palavras, os seus milagres, os seus sinais, cura os enfermos, expulsa os demônios, recobra a vida aos cegos, dá audição aos que estavam surdos, cura os leprosos, ressuscita Lázaro, filho da viúva de Naim, faz o paralítico andar, tantos sinais que Jesus vai nos deixando, a multiplicação dos pães, ele anda sobre as águas, ele é o Senhor sobre a natureza, ele diz, ele faz a tempestade cessar, e em tudo isso ele vai nos dizendo, não tenham medo, sou eu, não temais. Né? No livro do Êxodo, Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente, que fala, eu sou o que sou. Jesus também, no Evangelho de São João, repete várias vezes, eu sou, porque ele é Deus. Para nós cristãos, ele é Deus, ao mesmo tempo, ele é homem e ele também é Deus. Exato. Então, Valquíria, ele opera essa obra da redenção, assim como no Jardim do Éden havia a árvore do bem e do mal, no Gólgota, no Monte Calvário, é plantada uma árvore, que é a cruz. E nessa cruz vai surgir também a vida para nós. Jesus, que era inocente, ele, por inveja dos doutores da lei, né? Que eram aqueles sepulcros caiados, né? Que não viviam realmente a fé, não deixavam aqueles doutores da lei que impunham tantos pesos, não permitiam nem entravam no reino dos céus, nem permitiam que as pessoas entrassem no reino. Jesus chama eles de sepulcros caiados. E eles o entregam na cruz, a Pôncio Pilatos. E Jesus se permite, né? Ele reza, pede a Deus que afaste esse cálice, ele sua sangue, mas ele pede, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E Jesus é crucificado, é flagelado. E no alto da cruz, as pessoas zombam muito de Jesus, Valquíria.
As pessoas que estavam lá presentes zombam muito dele. Os apóstolos, todos eles, fogem, amedrontados. Todo mundo corre. O próprio São Pedro, que havia dito, eu morrerei, né, por ti, destemido, né? Eu estarei contigo até o fim. Nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus e quando o galo canta, Pedro chora amargamente. E Jesus, no alto da cruz, só quem estava lá na frente eram as mulheres piedosas. Olha o valor das mulheres para a igreja, Valquíria. Dizem por aí que a Igreja Católica não valoriza as mulheres, mas não é verdade. As mulheres piedosas sempre foram importantes na igreja. E naquele momento, quem estava lá de pé, diante da cruz, era Maria Santíssima, com a outra Maria e com o apóstolo mais novo, João. E naquele momento, as pessoas zombavam de Jesus. Ele estava cercado por 2 ladrões, um de cada lado. E até o outro ladrão zombava de Cristo. Mas as pessoas diziam, desce da cruz, que agora a gente vai acreditar em você. E havia esse ladrão, que a tradição católica chama de São Dimas. Provavelmente, Valquíria, eles eram assassinos. Os 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. Ou seja, eles mereciam estar crucificados. A crucificação era uma pena de morte. A pena de morte já é cruel, né? Até hoje, a pena de morte é cruel, né? A cadeira elétrica, a injeção letal, o pelotão de fuzilamento. Você imagina a pessoa morrer na cruz, né? Vai sendo asfixiada, vai morrendo asfixiada. E Jesus estava tão machucado, ele foi ficando anêmico, foi perdendo sangue. E estava sufocando. E esse sofrimento de Jesus, a gente pode ver um pouco deles analisando o Santo Sudário, né? O Santo Sudário de Turim. Mas o bom ladrão se vira para Jesus e fala assim, repreende o outro ladrão, dizendo, nós merecemos estar aqui, mas esse homem é inocente. E ele se vira para Jesus e diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ao que Jesus responde, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Valquíria, Jesus conquistou esse dom, essa promessa, ela é estendida para todos os homens, todas as mulheres que têm fé em Cristo. Ele abriu o reino dos céus para todas as pessoas que têm fé nele, fé verdadeira, uma fé que é viva, que é praticada, uma fé verdadeira. Imagine, Valquíria, que houvesse uma cura para o câncer. Imagine que houvesse uma cura para a AIDS. Todas as pessoas iriam querer essa cura, né? Agora, imagina você que houvesse uma cura para a morte. Bem, essa cura para a morte existe. É justamente o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição, Valquíria. Porque Jesus morreu na cruz numa sexta-feira. No sábado santo, a igreja subsistiu em Maria, que acreditou na ressurreição. E no domingo, Jesus apareceu vivo, ressuscitado. De modo que, dos versículos centrais do Novo Testamento, São João diz assim, João 3,16, de tal modo Deus amou o mundo que nos deu o seu Filho único. Todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Jamais vai perecer. Ou, em outras palavras, jamais vai morrer. Nós fomos criados para a eternidade. E Jesus abriu as portas do céu, do paraíso,
para todo aquele que crê nele, todo aquele que tem fé, né? O céu é um estado de alma, né? É um estado de alma, assim também como o purgatório e o inferno, né? Se nós escolhemos rejeitar a Deus de todo o nosso coração, Deus nos respeita. Isso é o inferno, né? E essa condição inferior, esse estado inferior. O purgatório é um destino eterno de salvação, que Jesus também nos conquistou, mas ele ainda carece de purificação, né? Por isso o purgatório. E o paraíso, que é o lugar dos santos, né? Que é a nossa vocação de batizados. Deus abriu a porta, Jesus abriu a porta do céu, do paraíso, para todo homem, toda mulher que crê. Isso é o que nós chamamos, Valquíria, de o mistério pascal, a Páscoa, a passagem. Jesus fez, nos precedeu, ele veio adiante de nós, ele fez a passagem, a Páscoa. Ele venceu a morte, assim como nós também em Cristo iremos, tomando posse dessa vitória, vencer a morte também. E Jesus apareceu ressuscitado, Valquíria, apareceu ressuscitado às mulheres piedosas, a Maria Madalena, apareceu aos discípulos, São Tomé duvidou, Jesus aparece ressuscitado para São Tomé, né? Diz para ele, coloca a mão aqui no meu lado, né? Porque onde o soldado colocou a lança, né? Na cruz, para verificar a morte de Jesus, saiu dali sangue e água. E Tomé coloca o dedo na ferida de Jesus e realmente vê. E Jesus fala, você acreditou porque me viu. Felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Valquíria, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, desde o tempo de Jesus, ela proclama com muita fé, ressuscitou, Cristo ressuscitou, está vivo, ressuscitado. Esse grito, esse brado, ressuscitou, ele vem há 2000 anos sendo repetido. E ele chega até nós. Felizes os que creem sem terem me visto com esses olhos. Nós vemos com os olhos da fé. Nós acreditamos, nós sentimos, nós temos uma experiência viva com Deus. De modo que a ressurreição é uma experiência fundamental para a fé cristã. São Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. E Jesus aparece ressuscitado e ele faz... E aí vem, Valquíria, aqui, uma das chaves do seu pedido. Alexandre, diácono, justifique a igreja que sai em missão, a igreja que sai em evangelização. Ora, Jesus faz esse grande comando. Ele aparece ressuscitado. E ele diz aos seus 12 apóstolos, seus discípulos, ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda a criatura. Fazei discípulos, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele proclama para que os seus discípulos possam ter coragem. Até hoje, Valquíria, eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E aí você vê que um dos sinais mais eloquentes, Valquíria, da verdade da ressurreição, é que aqueles apóstolos medrosos, Valquíria, aquele Pedro medroso, todos medrosos, só o mais jovenzinho que teve coragem. Todos fugiram. Como é que aqueles homens que eram pescadores, homens humildes, né? Não conta-se que André e Simão, Tiago e João eram pescadores, seguiam a João Batista. Aí João Batista apontou para Jesus, ó, eis o Cordeiro de Deus.
que tira o pecado do mundo, não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu batizo com a água, ele batiza com fogo. E você percebe, Valquíria, que esses homens medrosos, eles vão pelos 4 cantos do mundo e eles dão a vida por Cristo. Todos eles morrem mártires. Só João que chega a ter uma vida de velhice mesmo, morre como ancião. Todos os outros morrem dando a vida por Cristo. É interessante, Valquíria, porque assim, São Pedro, primeiro, ele tem uma cura, né? Ele tem um encontro com Jesus, ele negou a Jesus 3 vezes, e ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, que pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pergunta para ele 3 vezes. E Pedro vai ficando triste, porque Jesus vai perguntando: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, sabes que eu te amo. E uma terceira vez, ele fala: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Mas ali Jesus estava curando o coração de Pedro, né? Assim como Jesus também cura as nossas feridas, cura os nossos pecados. E é interessante, Valquíria, que as 2 colunas da igreja que mostram que nós, que somos homens e mulheres pecadores, né? As 2 colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, eles se encontram, né? Ali nos Atos dos Apóstolos. E São Pedro é aquele que nega Jesus 3 vezes. São Paulo é aquele que perseguiu a igreja de Cristo, né? É aquele que, quando Santo Estevão foi morto, apedrejado, estava ali apoiando, aprovando tudo aquilo, né? Talvez nenhum nem o outro se sentisse digno de ser um apóstolo, mas eles sabiam, porque eles haviam sentido o amor de Jesus, né? Jesus também aparece para Saulo, né? Saulo, por que me persegues? E Saulo não estava perseguindo Jesus fisicamente, nem tinha conhecido ele em vida, mas ele perseguia os cristãos. Então Jesus fala: por que me persegues? E ele cai do cavalo no caminho para Damasco, e ele, depois de cego, é batizado por Ananias, e ele se torna um cristão. E ele também começa a evangelizar. Então você percebe, Valquíria, o sentido da evangelização, né? A evangelização, a igreja em saída, tem 2 documentos muito importantes sobre isso. Um é o documento Evangelho Nunciandi, o anúncio do Evangelho, que fala sobre essa igreja que deve evangelizar. Nós evangelizamos para salvar as almas, para levar a salvação, a boa nova da salvação, a pessoas que não a acolheram. Essa vida eterna que precisa ser acolhida, recebida e vivida. E tem também um documento do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho, que diz que a igreja deve sair, a igreja em saída, a igreja em missão, que deve ir às periferias, né? Anunciar às pessoas mais necessitadas. E aí, Valquíria, a igreja nos ensina, que nós, seres humanos, nós somos seres sacramentais. Nós nos comunicamos através de símbolos, de sinais. E Deus também, ele quer fazer uso desses símbolos, desses sinais para falar conosco. O sinal mais eloquente de Deus invisível é o próprio Cristo Jesus. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz assim:
Jesus é o sinal visível do Deus invisível. Colossenses 1,15. E o próprio Jesus diz para o apóstolo Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é o sinal de Deus para nós. E a igreja, depois da ressurreição de Jesus, a igreja é o sinal de Jesus, é o sacramento de Cristo, que continua a missão de Cristo na humanidade. A igreja que somos todos nós, Valquíria. Cada um de nós, pedras vivas. Nós continuamos a missão de Jesus aqui na Terra. E Jesus, ele funda a sua igreja em Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Jesus dá a Pedro o poder das chaves, né? Ali em João 20, 19 e 23. Ele diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes ser-lhe-ão retidos. Esse é o poder das chaves. A Igreja Católica, Valquíria, é a única igreja que foi fundada por Jesus. E essa igreja, desde o tempo de São Pedro, nós temos uma sucessão apostólica. Se a gente for pegar São Pedro, São Clemente, a gente vai chegar até os papas atuais. Em 2000 anos, vamos chegar ao Papa João 23, ao Papa Paulo VI, ao Papa João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e ao Papa Francisco. Isso é o que a gente chama da sucessão apostólica. Os apóstolos vão impondo as mãos aos seus sucessores, que são os bispos, e vão impondo as mãos, e vão impondo as mãos. E essa sucessão apostólica faz com que a unção do Espírito chegue até nós. É muito interessante, Valquíria, o papel de Maria nesse processo. Maria, nossa mãe, ela está presente em momentos chaves dessa história da salvação. Maria está presente na encarnação de Jesus. Quando o anjo Gabriel anuncia a ela que ela seria mãe, ela diz o seu sim ao projeto de Deus. Maria é aquela que intercede nas bodas de Caná pela necessidade daquele casal. Ela é intercessora. Maria, no alto da cruz, ela se torna mãe da humanidade. Jesus fala: eis aqui a tua mãe, para João, diz para Maria: eis aqui o teu filho. João representa todos nós naquele momento. Maria assume a maternidade sobre todos os cristãos. E Maria, em Pentecostes, ela está reunida com os apóstolos em oração. Ela nos ensina o valor da oração. E assim, Valquíria, tem uma música que mostra o papel do Espírito Santo na vida dos fiéis. O Espírito Santo, Maria gerou a Cristo por virtude do Espírito Santo, né? Jesus foi gerado no seio de Maria através da força do Espírito. Da mesma forma, Valquíria, o Espírito Santo quer fazer com que cada um de nós seja configurado a Jesus Cristo. A nossa vida cristã é uma crescente configuração a Cristo. Tem uma música, Quando Teu Pai Revelou o Segredo a Maria, não sei se vocês conhecem, que o refrão é assim: que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Essa ação do Espírito Santo, Valquíria, ela acontece
de forma especial através dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Esses 7 sacramentos são como que uma força que sai do corpo de Cristo. Em Lucas 8:46, a gente escuta aquela história daquela mulher que tinha uma hemorragia. Ela estava doente, tinha uma hemorragia, e ela se aproxima de Jesus com fé e ela toca o corpo de Jesus. E Jesus fala assim: alguém me tocou, eu senti uma força sair de mim. E essa força é o Espírito Santo. O Espírito Santo curou aquela mulher da sua enfermidade. A Igreja Católica continua a missão de Jesus aqui na Terra através da força do Espírito Santo. E os 7 sacramentos da Igreja, Valquíria, eles querem ser esse instrumento de santificação para todos nós. Por isso que é importante a gente evangelizar, para sair em missão, para levar o batismo às pessoas. Mas não só o batismo, que é o primeiro sacramento, Valquíria. Nós temos 7 sacramentos que acompanham a vida do ser humano. Nós temos os 3 sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a Eucaristia e a confirmação. Nós temos os 2 sacramentos de serviço, que são o sacramento da ordem, que eu já recebi, e o sacramento do matrimônio, que você já deve ter recebido, né, Valquíria? Já recebeu o sacramento do matrimônio? Eu vou esperar você se tornar padre para fazer o meu matrimônio. Muito bem. O sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço, porque você vai servir o seu esposo. E, através desse serviço, você é feliz. E o seu esposo, fazendo você feliz, servindo a você, ele também é feliz, se realiza nessa doação. Assim como o diácono, o padre, o bispo, eles servem, eles saem de si para servir e se realizam nesse serviço, né? O matrimônio é o sacramento de serviço também da família, né? Vocês, pais, vão servir os seus filhos também, educá-los na fé. Então, tem os sacramentos da iniciação cristã, que são 3, os sacramentos do serviço, que são 2, e tem os sacramentos de cura. Os sacramentos de cura, Valquíria, são o sacramento da penitência, ou reconciliação, ou confissão. O sacramento da confissão é um sacramento de cura. A gente se apresenta ao sacerdote cheios de pecados, e o sacerdote escuta os nossos pecados, e aí ele diz assim, Valquíria, levanta a mão e diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, vos conceda o perdão e a paz. E aí o padre diz: e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E nós saímos dali perdoados, curados. E aí o padre nos dá uma penitência, né? Por isso que é o sacramento da penitência. Porque assim como a gente pecou e se afastou de Deus com o ato do pecado, a penitência é um ato bom que nos aproxima de Deus. Valquíria, então nós temos esses 7 sacramentos que querem nos ajudar, são essa força do Espírito Santo que querem nos ajudar a sermos cristãos ungidos, configurados a Jesus, até que a gente possa dizer um dia, como São Paulo: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Porque nós estamos nos configurando a Cristo. Foi isso que aconteceu com a vida dos santos. Valquíria, os santos são configurados a Cristo. São Francisco de Assis se configurou a Cristo pobre. São Tomás de Aquino
configurado a Cristo, que era mestre, professor. São João Bosco, né? Cristo que acolhe as criancinhas. Madre Teresa de Calcutá, o Cristo que acolhe os moribundos. E tantos são os exemplos de santos que se configuraram a Cristo. Nós também somos convidados, desde o nosso batismo, a nos configurarmos a Cristo. E isso é um trabalho, Valquíria, de uma vida inteira, né? Por isso que a gente deve levar os sacramentos, a gente deve evangelizar, levar a palavra. E o maior de todos os sacramentos, o ápice da vida cristã, é justamente o sacramento da Eucaristia, Valquíria, que é essa grande ação de graças. Eucaristia significa ação de graças. É o cume e o ápice da vida cristã. A gente poder participar da mesa do pão, a mesa da palavra e comungar, nos alimentarmos da palavra de Deus na missa e nos alimentarmos do corpo e do sangue de Jesus também na Santa Missa. E aí, Valquíria, existem também os sacramentais, né? Os sacramentais recebem esse nome porque eles são semelhantes aos 7 sacramentos, mas eles não são os 7 sacramentos. Os sacramentais, eles são também sinais. Os 7 sacramentos, eles foram instituídos por Jesus, pessoalmente. Os sacramentais, eles são instituídos pela Igreja. Exemplos de sacramentais são a água benta. A água benta é um sinal de Deus, é um sacramental. A água benta só é água benta quando a água é abençoada por um ministro ordenado. Somente um diácono, ou um padre, ou um bispo pode abençoar a água, tornar a água benta, né? E essa água benta, ela é usada na consagração de lugares a Deus. São Tomás de Aquino explica que a água benta é forte contra as forças do mal, contra o demônio, né? Mas os sacramentais podem ser também medalhas, a medalha milagrosa, a medalha de São Bento, velas também podem ser sacramentais, escapulários devidamente abençoados, crucifixos, terços, óleos. São sacramentais, são sinais, né? Mas eles não são sinais eficazes do Espírito Santo, condutores dessa graça, santificantes, mas eles também são sinais despertadores espirituais da presença de Deus, né? Eles também completam na nossa vida cotidiana esse trabalho de santificação, né? Vocês, aí na residência de vocês, eu vejo daqui que vocês têm sacramentais por aí. E, finalmente, Valquíria, já concluindo, vamos falar sobre as indulgências. Você me pediu também para falar sobre as indulgências. Valquíria, as indulgências, elas estão muito ligadas ao sacramento da penitência. Eu vou explicar para você da mesma maneira que eu entendi o sacramento da penitência, pela explicação de um grande teólogo, que foi um monge beneditino chamado Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt, uma vez, explicou para a turma o sacramento da penitência. Assim, Valquíria, quando a gente comete um pecado, imagina que você tem um relógio, Valquíria, um relógio, tá? E eu roubo o relógio de você. Roubei o relógio. O pecado é esse ato, né, de roubar o relógio.
Para eu ser perdoado desse pecado, a primeira coisa que eu preciso é pedir perdão para aquele a quem eu ofendi, de quem eu roubei o relógio. Então eu peço perdão a Deus. E eu sou perdoado. O pecado é eu pegar o relógio. A penitência, porque não basta apenas eu pedir perdão. Eu peço perdão a você, eu sou perdoado. Mas eu preciso agora devolver o relógio para você. Eu não roubei o relógio? Eu ofendi você, você me perdoa, peço desculpas, me perdoe, Valquíria, mas eu preciso devolver o relógio. Então, o sacramento da confissão ou a penitência, você pede perdão a Deus através do sacerdote, pede perdão a Deus por esse ato que afastou você de Deus, que foi o pecado, e o sacerdote vai te dar uma penitência. A penitência é um ato bom que aproxima você de Deus e que corrige. É o ato de devolver aquilo que você tirou de Deus. Então, a penitência, aqui que o padre fala, reze um Pai Nosso, 3 Ave-Marias, faça uma boa ação, restitua o mal que você fez àquela pessoa, devolva o dinheiro que você roubou. São penitências, né? E a penitência, ela cura as penas do nosso pecado, porque quando a gente peca, a gente vai acumulando penas temporais, que são as penas que nós vamos acumulando pelos nossos pecados. Então, a igreja ensina o que são as indulgências, né? Diz o catecismo, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, que o fiel, que o cristão, bem disposto, obtém em determinadas condições pela intervenção da Igreja, que através dos méritos de Cristo, da qual ela é a dispensadora, ela distribui aos fiéis de forma liberal, de forma abundante e com a sua autoridade, pelos méritos de Cristo. Então, a indulgência pode ser parcial ou indulgência plenária. Ela é parcial quando ela vai liberar parcialmente as penas devidas pelo nosso pecado, e ela vai ser a indulgência plenária quando ela nos liberar plenamente das penas devidas pelo nosso pecado. Vou te dar uma explicação, um exemplo prático. Valquíria, aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, foram celebrados os 90 anos da inauguração da estátua do Cristo Redentor, no Monte Corcovado. Então, para comemorar esse ano de comemoração, né, dos 90 anos do Cristo, a Igreja Católica, através do Vaticano, resolveu conceder a indulgência plenária para todas as pessoas que fizerem peregrinação ao Santuário do Cristo Redentor, ao Monte Corcovado, e lá em cima, estando em estado de graça, né, Valquíria? Estando confessados, em estado de graça, rezarem nas intenções do Santo Padre, o Papa, e também comungarem. Essas pessoas que fazem esse ato de peregrinação, obedecendo esses preceitos da Igreja, recebem a indulgência plenária nesse ano de 90 anos do Cristo Redentor, né? Então, tem muitos momentos em que a Igreja, durante o ano, oferece a indulgência plenária. No dia dos finados, também tem a indulgência plenária para quem participa da missa.
dos fiéis defuntos. Então, a gente tem momentos a igreja, através da indulgência, quer fazer com que o fiel exercite a caridade, exercite a sua fé. E a igreja quer ajudar as pessoas a se salvarem, né? Porque a salvação é justamente isso, é estar em comunhão com Deus, é estar de posse da vida eterna. E o que é mais interessante, Valquíria, é que nós podemos aplicar a indulgência plenária para nós ou para os fiéis defuntos, as pessoas da nossa família ou não da nossa família que estão já falecidas, porventura estejam no purgatório, em purificação. Nós podemos receber a indulgência plenária e aplicar os méritos da indulgência plenária para os nossos fiéis falecidos e assim, quem sabe, ajudar as almas do purgatório a serem libertadas daquele processo de purificação e entrarem na visão beatífica do reino dos céus. Isso é que é a indulgência. A indulgência é um ato favorável da igreja, percebe? É um ato extraordinário, um ato de benevolência favorável da igreja em favor dos fiéis, né? A indulgência, parcial ou plenária. Devemos estar atentos à nossa igreja aos momentos em que ela concede, Valquíria, a indulgência, né? E devemos aproveitar bastante, né? A indulgência para nós e para os fiéis defuntos, né? O que acontece na vida cristã, Valquíria, é que nós, às vezes, depois que a gente recebe o perdão dos pecados, nós voltamos a pecar, né? Até os santos pecaram, mas é por isso que a gente deve sempre buscar os sacramentos, sempre buscar a bênção de Deus e essa força, essa unção do Espírito Santo. Repetindo, são 7 os sacramentos: batismo, a Eucaristia e a confirmação, que são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Temos os sacramentos de serviço, que são a ordem e o matrimônio, e os sacramentos de cura, que são a penitência ou reconciliação e a unção dos enfermos. Quando você está doente, Valquíria, quando um fiel cristão está doente, ele pode pedir a unção dos enfermos, pode pedir a força do Espírito Santo para ter restituída a sua saúde física e também espiritual, porque a unção dos enfermos também confere o perdão dos pecados. Essa unção dos enfermos era também conhecida como extrema unção, né? Como viático, como a última... quando a pessoa estava moribunda, prestes a morrer, recebia a extrema unção. Mas hoje, o entendimento predominante é da unção dos enfermos, que pode ser recebida por qualquer pessoa quando ela está doente, quando ela vai participar de uma cirurgia. Então, tudo isso, Valquíria, é a força do Espírito Santo. Eu vou concluir usando os símbolos do Espírito Santo que a igreja nos apresenta para a gente entender como age o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo é como o vento, como a respiração, que são... uma pessoa não pode viver sem a respiração, sem inspirar e expirar. O Espírito Santo é íntimo de nós como a nossa respiração, como o ar que nós respiramos. Nós precisamos do Espírito Santo para ter o ânimo da vida. No livro do Gênesis, conta que o Criador soprou o sopro da vida e o ser humano que foi criado da terra se tornou um ser vivente, animado, com alma, né? O Espírito Santo também é como o vento, Valquíria, o vento impetuoso que sopra onde quer. O vento, às vezes, é uma brisa suave, mansa,
mas às vezes ele é um vento forte. Na nossa vida cristã, a gente deve ser como um barco à vela que segue a favor do vento, a favor do Espírito Santo, né? Conduzido pelo Espírito Santo. Um outro sinal do Espírito essa palavra Espírito, no hebraico, ela é ruá, né? Representa justamente isso, o sopro, a respiração, o vento. Um outro símbolo do Espírito Santo, Valquíria e José, é a água. A água que ela desce, ela é humilde, é a água que dá a vida. A água nos dá a vida. E nesse caso, do Espírito Santo, é a vida eterna. Tem uma vez uma mulher que encontra com Jesus numa fonte, e ela foi lá para buscar água. Jesus fala para ela, eu tenho uma água para te beber, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. É a água da vida eterna. É a água do Espírito Santo. O Espírito Santo, Valquíria, também é representado pelo fogo. O fogo que ilumina. A água, ela nos purifica, nos lava por fora, mas o fogo, ele nos purifica por dentro das nossas impurezas. Então, o Espírito Santo é como o fogo que nos abrasa, nos incendeia. Ele torna a nossa alma fervorosa. O fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo também é como o óleo, Valquíria, o óleo da unção, o óleo do perfume. Através da unção do Espírito Santo, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Quando a gente recebe o óleo da unção, do crisma, do batismo, a gente fica perfumado com essa força do Espírito Santo. A santidade de vida nada mais é, Valquíria, do que esse perfume, essa unção espiritual, o bom perfume dos cristãos. Né? Os cristãos têm esse bom odor, o perfume da caridade, da bondade, da santidade. Um outro sinal do Espírito Santo é o vinho. O vinho, quando em Pentecostes eles recebem o Espírito Santo, eles estavam tão alegres, Valquíria, tão alegres, que eles pareciam que estavam embriagados de vinho. Os cristãos, né? As pessoas, eles estão bêbados, estão embriagados. Mas aí os cristãos explicam, não. Eles não estão bêbados, eles estão cheios, não estão cheios de vinho, eles estão cheios do amor de Deus. O amor de Deus que nos torna inebriados, nos torna... Existe muito essa experiência, Valquíria, na renovação carismática. Quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo, a gente tem essa experiência de alegria profunda, alegria interior, uma alegria de paz, né? A gente não está bêbado, a gente está cheio do Espírito Santo. E, finalmente, Valquíria, para concluir a nossa noite de formação, o símbolo da pomba. O Espírito Santo também nos traz a paz, Valquíria. O Espírito Santo quer nos trazer uma experiência de paz. Tanto é que São Paulo fala, os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Tudo isso são frutos do Espírito Santo que nós recebemos quando nós frequentamos os sacramentos, quando nós oramos, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, mas, sobretudo, Valquíria, quando nós temos uma vida sacramental. Nós, cristãos católicos, somos chamados... E isso os protestantes não têm, Valquíria. Não. Essa é a riqueza da nossa... É uma das riquezas da nossa Igreja Católica. Os sacramentos.
nós podemos, por exemplo, o sacramento da confissão, nós somos chamados, por preceito, pelo menos uma vez por ano, nos confessarmos. Mas se a gente quer participar da Eucaristia todo domingo, a gente precisa arrumar o nosso quarto interior pelo menos uma vez por mês, né? São Padre Pio ensinava assim, que a confissão é como a arrumação do nosso quarto interior. Às vezes, por causa dos nossos pecados, o nosso quarto interior nossa alma fica meio bagunçada, né? A gente vai na confissão e a gente limpa o nosso interior, né? Que é a morada do Espírito Santo. E a gente fica limpo, purificado, branco como a neve. E, sobretudo, Valquíria, a gente recebe essa unção espiritual do Espírito participando da Eucaristia. Quando a gente comunga, a gente tem a própria presença de Jesus no nosso interior, né? A gente tem a maior comunhão possível com Deus, porque Ele está no nosso interior. E Ele vai nos fortalecendo e Ele vai nos configurando a Ele, né? Então, a gente precisa a gente sai em missão, a gente evangeliza para levar os sacramentos da vida eterna às pessoas. E aí eu volto para o catecismo. O que a gente evangeliza para levar o credo da fé, a gente evangeliza para levar os sacramentos da fé às pessoas, a gente evangeliza, sai em missão para levar a prática da fé, e também a gente evangeliza para levar a oração da fé às pessoas, né? Porque não basta, Valquíria, não basta a gente crer. Nosso cristianismo é para ser praticado, para ser vivido, né? É o que que Jesus falava em São Mateus, né? Eu estava nu, me vestistes, estava com fome, me deste de comer, estava enfermo, estava preso, me visitastes, né? É o cristianismo na prática, né? E uma outra coisa para completar que você me perguntou, por que às vezes as pessoas se identificam com um padre tal mais do que com outro padre, né? As pessoas gostam às vezes mais de um padre do que de outro. Por quê? Vê que eu estou lembrando de tudo que você me pediu, hein, Valquíria? Lembrando, hein? Você é maravilhoso já. Tô lembrando, hein? Pedro não errou mesmo. Ele falou, Então, olha, nunca erra, né? o Pedro que me evangelizou, é tudo culpa dele. Ele falou para mim assim, olha, Valquíria, eu tenho certeza que o Alexandre, com os dons que ele tem, ele irá transformar muitas vidas. Você pode ver que a gente desliga o microfone, nós estamos comentando aqui sobre o que você está falando. Que bom. Mas, Valquíria, por quê? Por que as pessoas se identificam com um padre tal mais do que um outro padre? Porque a igreja é esse corpo que tem vários membros, né? Alguns ensinam, tem mais o carisma de ensinar. Outros têm outros carismas de música. Outro tem o carisma do acolhimento. Outro tem o carisma do ensino. Outro tem o carisma da música. Quer dizer, cada um tem o seu carisma e as pessoas se afeiçoam e se identificam com a sua espiritualidade. Nem todo mundo é convidado a ser beneditino. Nem todo mundo é convidado a ser franciscano. Nem todo mundo é chamado a ser salesiano, né? Nem todo mundo é chamado a ser dominicano. Cada uma dessas ordens religiosas tem um carisma diferente. E a gente vai se identificando com as diferentes espiritualidades, né? Nem todo mundo é chamado a ser carismático, ou ser do Opus Dei, né? Ou ser tradicionalista, gostar da missa em latim. Então, as pessoas vão se identificando com o padre de acordo com a sua própria espiritualidade, né? E
assim, você também falou que às vezes o padre não consegue dar atenção, né? O sacerdote, Valquíria, também necessita de ter momentos de oração, no qual ele precisa não só, às vezes, descansar, né? Mas precisa se abastecer, né? Com o estudo, com a oração, né? Ele não pode ficar 24 horas se gastando, ele precisa também se cuidar, né? A gente vai amar ao próximo como a si mesmo, né? O padre, o missionário também tem que saber se amar, se cuidar para poder amar o próximo, né? Então, o padre também, o padre é ser humano. Ele às vezes ele precisa de saber dizer não, né? Exercer essa assertividade para, né? Jesus não se recolhia, se afastava das multidões para rezar, tomava suas grandes decisões em oração. Às vezes o padre que está em missão, ele também precisa de momentos de recolhimento, né? Para rezar, para orar, fazer o seu discernimento, para buscar inspiração naquilo que ele vai falar, né? Bom, é isso, Valquíria. Amém. Eu estou assim, tudo que você falou do início ao fim, eu estou, acho que sem palavras, mas eu posso dizer um pouco do que eu entendo, acho que todo mundo pôde entender, se todo mundo prestou atenção, entendimento também, cada um tem o seu, né? A gente vai deixar aberto para as pessoas falarem. Aqui nós podemos ver a importância da oração do rosário. Pedro já falado e eu tinha pensado e fiquei pensando, mas você foi falando, cada parte da Bíblia que você foi falando, que é muito importante, eu ia falando para o Zé, olha, o mistério doloroso, o mistério luminoso, o mistério glorioso. Você começou pelo Ângelus, a importância de durante a oração, nós estamos vivendo a vida de Jesus. Então, foi tudo muito bem explicado, tudo, para mim, tocou meu coração, a minha alma, me faz ter ânimo, porque eu até tinha tomado uma decisão, eu posso dizer aqui publicamente, não vou chorar, porque eu sou uma manteiga derretida mesmo, eu tinha tomado uma decisão de desistir das missões aqui, porque é muito difícil, é muito sofrido, principalmente quando a gente não vive uma parte do que eu prego. Aliás, eu nem prego porque eu não vivo. E é muito difícil você ser julgado e também julgar os outros, você colocar naquela posição. E falei com o Pedro hoje, falei, olha, vem aqui na missão no final do ano que tá acabando, hein? E você reviveu essa chama dentro do meu coração, então muito obrigada. E eu vou deixar aberto. Primeiro, eu quero te agradecer muito. Quero te agradecer muito, muito, muito mesmo. E esse é um carinho muito grande, tem um amor muito grande por eles. Eles não me conhecem pessoalmente, mas eles acreditam e confiam em mim. Então, eu gostaria de deixar os microfones abertos. Agora eu vou encerrar a gravação para você poder falar com eles como você falou comigo. E eu tenho certeza que você tocou cada um de nós. É bom, amém.